O Dador Alegre. Ensaios de Cabalá. Por Mário Sates. Tradução Euclides Calone. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A língua e o homem. Um antigo provérbio racídico reza, abre aspas, a língua é a pena do coração, fecha aspas, fazendo alusão ao método pelo qual os famosos 32 caminhos da sabedoria do coração, Leb, podem ensinar-nos a voar. Mas é também correto interpretar a frase como se, por nossa boca, fosse o próprio coração que se pronunciasse. Uma citação de Mateus, capítulo 15, versículo 18, parece confirmar isso. Abre aspas, mas o que sai da boca procede do coração. Fecha aspas. Na Índia, a passagem da palavra à realidade se denominava em sânscrito esfota, abertura, pelo que, de certo modo, é possível que nossa compreensão e, até certo ponto, a posse daquilo que nos envolve, desde que começamos a falar até que deixemos de fazê-lo, dependa da exatidão de nossa linguagem, de sua extensão e de sua profundidade. No mundo clássico hebreu, o verbo, aquilo que os gregos denominaram logos, é davar, e se refere tanto à palavra individual quanto à função infinitiva da linguagem. Já há séculos os cabalistas observam que, ao começar essa palavra com a 4ª letra do alfabeto, denominada Dalet, esta se refere a Delet, porta, pelo que, tanto no Extremo Oriente como no mundo judeu, a linguagem aparece como aquilo que vai do invisível ao visível e do inaudível ao audível para abrir-nos caminho no sempre crescente matagal da ignorância. Em João, capítulo 1, versículo 1, famosíssimo versículo evangélico de abertura, lemos, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. Uma clara referência ao Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Tal identificação de um Criador com a palavra em sua estrutura mais íntima, quer dizer, vibratória, existe também no mundo hindu, que sustenta que no princípio Brahma estava com o Vak, a palavra criadora, esposa de Prashaspati, o senhor do som, que, segundo se acredita, habita no coração humano, gestando o único som do universo, que não é produto da percussão entre dois objetos ou entidades. Note-se que, na cosmologia hindu, a palavra é Ela, o que equivaleria a dizer que, uma vez emitida, a palavra é vítima da dualidade, som/sentido, que tanto preocupou os gramáticos alexandrinos e, no século passado, Saussure. Por outro lado, Prashaspati Brahma é El,
e permanece ou no reino da pura vibração mântrica, ou no perfeito silêncio, uno e indivisível. Assim, pois, Vak é também Shakti, o poder imanente, filha de Kama, deusa do amor, ou ainda do desejo criador. O conceito correspondente na tradição hebraica é o da misteriosa Shekinah, ou Shekhinah, ou divina presença, cuja gematria, isto é, valor numérico, equivale a de Safá, nossa língua falada, a linguagem. A cifra misteriosa de 385, que primeiramente se reduz a 16, número que pode ser convertido em Iod Vav. Binômio, que indica a relação cosmológica pai-filho, e em seguida a 7, o valor do centro, por constituir a conjunção da quaternidade terrestre com a trindade celeste. Também poderíamos comparar essa Vak, ou Davar, à linha quebrada dos trigramas do I Ching, que tem natureza feminina e se deixa penetrar pela força do céu, encarnada pela linha cheia, que, de certo modo, a precede. As palavras da linguagem humana, então, pertencem ao reino do fenomênico, da acústica, e sua compreensão, o movimento total de seu decurso, ao da metafísica e àquilo que São João da Cruz, bom ouvinte, chamava solidão sonora. Existe uma lenda muçulmana que assevera que a língua original do ser humano, chamada siríaca pelos mestres sufis, procederia, segundo Fulcanelli, de uma antiga deidade indo-europeia, Súria, o Sol. A imagem não poderia ser mais explícita e exata. O Sol, eixo do nosso sistema planetário, e para muitos, sua origem e causa, em hebraico, é Shemesh, e em árabe, Samsh, vocábulo que contém a raiz Shem e que alude precisamente ao nome. Como o Sol, por sua luz, une os planetas desta parte do universo, assim une o coração, com sua diástole e sua sístole, os órgãos de nosso corpo, e do mesmo modo une o verbo todas as palavras da linguagem. A forma heliomórfica da custódia cristã, principalmente a da época barroca, ilustra e doura em seus raios essa relação entre o verbo encarnado, o princípio ordenador verbal e o logos solar. Essa língua, que segundo os cabalistas era falada no paraíso, além de tudo também ligava o homem a todas as demais espécies viventes. De fato, no Gênesis capítulo 2, versículo 19, lemos, abre aspas, e todo o nome que o homem pôs, chamou aos animais vivos, esse é seu nome, Shmó. Fecha aspas. Neste segmento aparece, como se vê, a marca solar Shem, a que nos referimos anteriormente. Ocorre, porém, que a expressão Ikiralo, que se pode traduzir por dominou ou chamou, contém também outras duas palavras importantes. Rei, que significa espelho, e Kou, voz. Donde segue que a voz é o espelho do mundo, ou ainda, a linguagem humana é seu duplo fônico e evanescente que,
naquele tempo pretérito em que se falava o idioma adâmico, fazia com que a relação criatura-criador fosse recíproca e especular, harmônica. Não obstante, existe uma polaridade inerente à natureza mesma da língua, já estudada de modo brilhante pelo poeta mexicano Otávio Paz. A confusão das línguas do mito de Babel e sua contrapartida, o dom das línguas na cena de Pentecostes. De um lado, a mistura incompreensível, a tragédia das muitas e diferentes palavras para as mesmas coisas, deformadas umas e outras pela ambição individual. De outro, a compreensão que, estando acima da mistura, revela a vontade coletiva de superá-la. Inclusive, se consideramos o locus de ambos os episódios. É surpreendente constatar que Babel é uma torre de muitos pavimentos, enquanto que o encontro em torno à metalinguagem das muitas línguas e um único espírito luminoso se produz numa simples residência. Na torre, a superposição. Na residência, sobreimpressão luminosa. Essa polaridade trágica é a mesma que levou Confúcio, no período da história chinesa em que viveu, século VI a.C., a expressar a necessidade da por ele chamada correção dos nomes. Porque, explicava ele, abre aspas, se as designações não são corretas, os vocábulos não podem ser concordantes. Se os vocábulos não são concordantes, não tem nenhum êxito os assuntos do Estado. Se não tem êxito os assuntos, não florescem os ritos nem a música. As penas e os castigos não podem ser justos, e o povo não sabe como agir. Fecha aspas. Como consequência, o caminho para tal correção parece, na cultura dos homens, como um ajuste, ou ainda desemboca numa retradução, Lutero, Ficino, São Jerônimo, das fontes herdadas, as quais o tempo e o mau uso desvirtuaram. Quando Confúcio diz que a correta adequação dos nomes, que chama Ming, produz uma clarificação ou uma iluminação dos conceitos e das frases, supõe que isso deve ser realizado a partir do interior, pois, à semelhança de seu contemporâneo, Lao Tse, sabe que o que reintegra a linguagem à sua função prístina é um contato com uma fonte extralinguística, talvez pelo fato de que o tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. O interior seria, naturalmente, o coração, seu poder autônomo. Em sua monumental obra Sakti Sakta, Avalon argumenta que a mente humana como sujeito cognoscente é sábida, e a mente como objeto conhecido é arta. A primeira palavra sânscrita, sábida, remete ao som, e a segunda, arta, à articulação ou à forma desse som. Da relação entre ambas surge vak, a palavra que procede da raiz va, que significa tecer, e que com o passar do tempo se transformará em sua equivalente latina vox, voz. Se a pele, com seus múltiplos e sutis tecidos, nos envolve e ao mesmo tempo nos põe em comunicação com o mundo porosamente, a linguagem, espécie de segunda pele, nos desenvolve e nos põe em comunicação com nossos congêneros além dos limites corporais. A linguagem, pois, veste a consciência
E é por isso que os mantras ou palavras de poder são, psicologicamente falando, tão eficazes. A palavra mantra deriva do sânscrito man, pensar, que também dá origem à palavra inglesa man, homem, do que segue que o homem é tal porque pensa, e pensa porque fala. Ao mesmo tempo, a segunda parte da palavra mantra, tra, faz referência à ação de salvar, guardar ou conservar pela linguagem e pelo pensamento aquilo que flui, se derrama e tende a desaparecer. O som, sábida do mundo hindu, e a palavra kol, que em hebraico se refere à mesma coisa, e que aparece no Gênesis, capítulo 2, versículo 19, emanam ambos do akasa, ou avir, o espaço, o etérico. É o ar que traz o som a nosso ouvido, o qual, por sua vez, parece ser a matriz da língua, seu polo receptivo, sendo o polo ativo as cordas vocais. No começo de nossa vida, já no ventre materno, o ouvido é sensível às vibrações extrauterinas. Ao final, instantes antes de morrer, é também o ouvido que nos mantém em contato com o meio circundante. No meio, a aprendizagem voluntária, complexa e maravilhosa da língua. Visto que a origem de toda vibração cósmica, a causa do sábida, está neste centro que os yogis denominam anahata e se acha em correspondência com o coração, é ali que Prashaspati emite o som indeletreável. Acontece que ao emergir pela boca, transformará Vak em Vakya, ou frases deletreáveis, sujeitas à verdade e ao erro. Por isso, quanto mais próxima esteja a emoção humana do lugar do coração, mais feita de interjeições e exclamações estará sua linguagem. Inversamente, na medida que a experiência se distancia desse centro e se torna abstrata, maior número de palavras tentará explicar o inexplicável, apelando às duas perigosas faces da hipertrofia verbal, o sofisma e a mentira. Pela primeira, se fará a língua dizer o que o coração não quer dizer. Pela segunda, se fará o divórcio do ato e do pensamento, primeiro no emissor e em seguida no receptor, até que ambos caiam no enredo babélico de que unicamente as línguas ígneas de Pentecostes podem resgatá-los. Do ponto de vista simbólico-visual, toda língua é, em seu desenvolvimento potencial, uma chama, visto que possui idêntica forma e é tão inapreensível quanto aquela. Um conhecido provérbio bíblico diz, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, abre aspas, morte e vida estão em poder da língua, fecha aspas. Isto é, se a língua pode iluminar a vida, também pode queimá-la, destruí-la, pois as Escrituras dizem da língua de Deus que é como um fogo devorador. Quando é canalizado, guiado por um princípio superior, esse fogo é assim descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. Abre aspas. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam. Fecha aspas. Enquanto pelo fogo a língua é associada verticalmente à purificação da vontade humana, pela água é relacionada ao gosto e horizontalmente ao que lhe agrada e desagrada nas relações afetivas.
O gosto, dissolvente aquático, responde aos alimentos terrestres. A qualidade lingual ígnea, ao contrário, se alimenta de outras fontes. Como reza o versículo do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, abre aspas, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Yahvé. Fecha aspas. Um excesso da umidade emotiva submete a língua à gravidade dos conflitos relacionais, facilmente dissipáveis com o calor que irradiam as palavras sagradas. Escreve Davi em sua obra El hombre interior y sus metamorfoses, abre aspas, o alimento mais substancial do homem interior está no contato assíduo com os textos sagrados, que lhe permitem alcançar um nível mais elevado de compreensão de si mesmo e do sentido de sua busca. Para o homem interior, a leitura cotidiana desses versículos é análoga ao alimento que cada dia oferece a seu corpo. Fecha aspas. E acrescenta que o que esse hábito, com o tempo, propicia ao discípulo é uma intensidade maior nas percepções do entramado vital. Nossa língua de suavíssima carne é uma estrutura muscular móvel que colabora na ingestão de alimentos e está provida de órgãos receptores do sabor. Com relação a isso, é significativo que sua ponta e seus lados estejam livres e que sua raiz esteja sujeita à parede inferior da boca, como também é altamente simbólico que o chamado freio se localize debaixo da língua. Para os chineses, a ponta da língua se relaciona com o coração, a raiz com a genitalidade e os dois lados com as inclinações morais de cada indivíduo. Nosso órgão da palavra e do gosto tem sua superfície atapetada por diversas papilas, filiformes a maioria, fungiformes algumas, mas elas também dispõem de papilas foliadas e calciformes. São essas que assumem, em número de 10 ou 12, a forma de um V. Existem tradicionalmente 4 sabores básicos: doce, salgado, ácido ou acre e amargo. Como acontece com a transmissão nervosa dos olhos através do nervo óptico, as vias gustativas partem das partes anterior, média e posterior da língua e vão até o cérebro, cruzando-se na medula, passando primeiro pelo tálamo e dirigindo-se em seguida ao córtex cerebral, de modo que os impulsos de um lado da língua são interpretados no córtex do lado oposto. O sistema de percepção do ouvido, em compensação, é direto, o que de certo modo explica a relação desse sentido com o espaço, envolvente e próximo, enquanto que a língua é um órgão que funciona no tempo e cujas qualidades se transmitem à distância, desenvolvidas e afastadas. Em quase todas as tradições iniciáticas, é dada maior importância ao saber ouvir do que ao saber falar. E por isso as estátuas de Buda chegaram até nós representando seus grandes lóbulos, sinal de onicompreensão auditiva, signo inequívoco daquilo que Attar, o místico persa do século III, dizia a propósito do verdadeiro peregrino, que transforma o espaço em fixidez. Na África, entre os Dogon e os Bamabara, a orelha representa um duplo símbolo sexual. O pavilhão é masculino e o conduto auditivo o feminino. E por isso se pensa que a palavra do homem é tão importante para a fecundação quanto o próprio sêmen.
Isso nos lembra, de algum modo, o conceito filosófico grego do logos spermaticus, ou palavra seminal, e, obviamente, a passagem angélica de Marcos, capítulo 4, versículo 13. Abre aspas. O semeador semeia a palavra. Fecha aspas. Considerando que os sacerdotes cristãos, durante séculos, se formavam num seminário, muito apropriadamente se pode dizer que a importância da citada parábola de Jesus explica o processo orgânico da compreensão da mensagem espiritual, que considera o tempo do enterramento da semente-verbo no coração do discípulo como uma parte importante de seu futuro desenvolvimento. Num velho missal de Salzburgo, que conserva remanescentes de crenças gnósticas, podemos ler a seguinte passagem. Abre aspas. Regozija-te, ó Virgem Mãe de Cristo, que pelo ouvido concebeste. Fecha aspas. Fazendo-se eco de ideia semelhante, os Vedas ensinam, abre aspas, tudo o que se percebe como som é Shakti, poder divino. Porém, o princípio em si, o Parasábida, é insonoro. Fecha aspas. O som precede a forma, e para certas verdades, o ouvido é anterior à vista. Escreve John Blofeld num livro intitulado Mantras, abre aspas. Há mantras para evocar, a partir das sílabas do vazio, realidades que brilham com raios de luz, como sóis nascentes, ou que emitem deslumbrantes feixes de luz colorida, que se dividem e subdividem até projetar 60 milhões de feixes diferentes. De determinadas sílabas, surgem grupos de divindades que enchem o céu ou o firmamento antes de serem absorvidos e nele se fundirem. De outras, nascem panoramas vastíssimos, complicados e infinitamente belos, compostos por divindades tanto pacíficas quanto iracundas, que, ao dissolverem-se em raios de luz, retornam sob a forma de clarão até as resplandecentes sílabas. Não há palavras para descrever o esplendor dessas imagens, e o tentar visualizá-las sem dotá-las de energia mântrica não produziria senão pálidas imitações do que os yogis são capazes de conjurar quando, após um treinamento que normalmente exige passar muitos anos em solidão total, conseguiram refinar seus poderes contemplativos e dominar a prática da evocação mântrica. Então suas mentes se terão transformado numa espécie de filamentos, sem os quais, ainda que se viva próximo a uma fonte de energia elétrica, se continuará sem luz em casa. Fecha aspas. A citação, embora longa e exaustiva, não é menos exata. A sequência de Mateus, capítulo 17, versículo 2, registra um fenômeno parecido. Nela vemos Jesus resplandecer e brilhar como o sol, abre aspas, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz, fecha aspas. Em ambos os casos, no âmbito hindu e no judeu cristão, luz e som são quase paralelos. Mais ainda, a voz, procedente da nuvem, sentencia, abre aspas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Fecha aspas.
Os sugestivos textos do tantrismo mencionam que as consoantes do alfabeto sânscrito são femininas e as vogais masculinas, de modo que uma sílaba só existe graças à fecundação do ione, vulva, consonântico por parte de bija, sêmen vocálico. Na tradição cabalística, mais precisamente num texto do século XII, o Bahir, ou Livro da Claridade, lemos, abre aspas, os pontos vocálicos da Torá de Moisés têm forma circular e determinam nas consoantes uma função semelhante à da alma no corpo, que deixa de viver tão logo exala o último suspiro, ou que é incapaz de agir sem que a alma o faça vibrar. O mesmo é verdadeiro para a vogal. Não podemos pronunciar nenhuma palavra, longa ou curta, sem sua ajuda. Fecha aspas. Assim, complementando o que precede, acrescenta, abre aspas, cada vogal é um círculo, enquanto que cada consoante é um quadrado. Fecha aspas. Por sua natureza, o quadrado é estático e conservador. O círculo, dinâmico e cambiante. Em ambas as direções se desenvolve qualquer linguagem que consideremos. Em seu seio, o polo preservador é representado pelo gramático e o polo cambiante pelo poeta. Mas a língua, como demonstrou Esopo em uma de suas mais famosas fábulas, é ambígua, poderosa e terrível, sedutora ou estéril. Se porventura descobrimos nela a pena do provérbio racídico, aprendemos a voar ao som de pulsações do coração, seu corpo secreto. Diz Romanos, capítulo 10, versículo 17, abre aspas, pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Fecha aspas. Por trás dessa admoestação paulina, encontramos o eco de um poderoso dictum, o que consta do já citado Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Abre aspas. Com o fruto da boca se sacia o ventre, sacia-se com o produto dos lábios. Morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Fecha aspas. Em consequência, somente nos tocará a fé que provenha de palavras que, surgidas nesta ou naquela latitude, conservem virtudes nutritivas, acentos e timbres de ressurreição.